necessidade. E ele atendia essas ovelhas sem pastor. Mas o evangelho entra numa camada infinitamente mais profunda. Se não entrar naquela, não é por essa aí que ele se instala. Nessa aí, cria-se no máximo um cristão milagreiro, supersticioso, pagão, tendente a seguir todo o vento de doutrina, toda a indicação de bruxificação dita em nome de Jesus é com ele mesmo. Ele segue sem querer nem saber o conteúdo e entra em todas as frias deste mundo. Por isso é mais bem-aventurado aquele que não viu e creu. Não é? Sempre será. Não então, precisa dessas coisas. O sobrenatural não é a marca de Deus na terra, a marca dele é amor. Você vê na Bíblia, quando Moisés foi enviado ao Egito para libertar o povo, os magos de Faraó não fizeram os mesmos milagres até o quarto milagre? Chegou um ponto que os transcendeu. Mas, milagre por milagre, eles eram capazes de fazer coisas extraordinárias. Ilusões, impressões, ou adensamentos milagrosos pela via psíquica, ou mesmo espiritual, de conexões espirituais perversas. Fácil fazer para todo lado. Isso aí nunca foi um problema. A humanidade nunca ficou sem milagres. É isso que os crentes não entendem. Jesus não inaugurou a era dos milagres no mundo. Os maias conheciam milagres, os incas, os astecas. O templo de Esculápio tinha milagres de toda a ordem lá também. Por outra via, por outro modus operandi. Tinha pendurado lá suas muletas também. Os bruxos e os xamãs da terra sempre fizeram milagres. A humanidade nunca conheceu uma civilização sem sacerdotes de milagres. Nunca. A diferença com Jesus não é que ele fazia milagres. É a diferença da natureza dos milagres dele. Com Jesus, o diferente não é que ele expulsava demônios. O que chocava as pessoas era o modo como ele expulsava os demônios. Meramente com a palavra. O que mostrava que não tinha barbeiro, não tinha autoridade. Não tinha mandinga. Não tinha pacificação, não tinha Itamaraty na relação. Ele era o mais valente, que chegava na casa, amarrava o valente bem armado, que tomava conta daquela casa antes e tiranizava aquela casa, e expulsa o valente bem armado e diz, e habito na casa e essa casa fica em segurança, eu quero ver quem volta, se eu morar aqui. Com ele é simples assim. Inclusive então, já respondendo a tua pergunta, tá. Se eu entrasse naquela casa, era 5 minutos, mano. Seria cômodo por cômodo? Não precisa não. Tá. Às vezes não precisa nem entrar. Não precisa nem entrar, que é Jesus que entra. E aí, você entrava naquela sala... Não precisa chegar ali em nome de Jesus e mandar tudo embora. Provavelmente, quem fosse cair nessa hora fosse a mãezinha grávida. Se alguém fosse cair nessa hora ali... Não seria o cara que estava sendo apanhado. Provavelmente fosse a mãezinha grávida. Que fosse, se alguém tivesse que, talvez nem ninguém caísse. Orar em nome de Jesus e aí explicar para eles a história inteira. Da você casa vazia, como eu faço a minha vida toda. Então você não só expulsava, eu não estou inaugurando nenhuma era, eu fiz isso a minha vida inteira. Eu estou assim velho de ter feito isso a minha vida inteira. Então, aí sim depois, você explica o que aconteceu. Mas você já explica depois do ocorrido. Depois do ocorrido. Você diz, olha, o que aconteceu aqui é que todo ser humano é uma habitação, é uma morada. Ou é morada para Deus, ou acaba sendo uma morada vazia, para ser oportunisticamente usada por toda sorte de coisas ruins. Não precisa nem ser ocupada explicitamente pelo diabo, basta ser vazia, que já é, como diziam os antigos, oficina de Satanás. Se for vazia de Deus, basta estar ocupada de mim mesmo apenas, que já é um mau negócio. Já é um mau negócio, Minha produção mental, eu entregue ao meu próprio processo mental, eu já viro o diabo sozinho. Se eu não tiver a referência do amor de Deus, eu me endiabro, entregue à minha própria disposição mental, que tem uma tendência reprovável. Aí, meu amigo, a própria disposição mental, que já tem essa tendência, quando você é só o habitante de você mesmo, sem que você seja habitado pelo mais valente morando com você, você não é poderoso o suficiente para garantir a segurança da sua própria casa. Porque você já é um proprietário surtado da sua própria casa. Você já é um proprietário dividido da sua própria casa. Você já é um proprietário duvidoso sobre o significado de você mesmo, sobre tudo. Todas as coisas da vida.
Imagina um conflito humano, como é que é? Imagina o dono dessa casa, cujo conflito, o dono da casa sou eu. A casa é definida pela minha mente. Se a minha mente é toda conflituada, a minha casa é uma guerra civil interior, é um conflito permanente, é uma assombração permanente. Ora, se eu entregue a mim mesmo, já sou uma visagem ambulante. Imagine então. Agora, desguarnecido, meu irmão, eu inevitavelmente sou invadido. Agora, os modos de invasão é que variam. Tem essas invasões toscas, que são as mais fáceis da gente lidar, que é com essa possessãozinha que se manifesta gritando. Essa é tranquila. Você manda sair, sai logo. O duro são aquelas que não se manifestam, que já estão tão encruadas que já viraram olhar, já viraram compreensão, já tem um conluio, uma conjugalidade entre a pessoa e a possessão. E a própria Que possessão. é o estado de mediunidade permanente. Que aqui eu não estou querendo ofender religião de ninguém, nem coisa alguma, é só o termo usado, porque médium é um cara que supostamente diz que fica entre mundos. Então eu só estou usando a terminologia, não estou discutindo as variações. Trabalho de ninguém. Não. Embora todo mundo saiba a minha opinião, e eu não deixo dúvida a respeito disso. No entanto, esse indivíduo aí que já entrou nesse estado de conjugalidade, de conluio com o espírito, que já virou cavalo, montaria, que já está nesse estado de intimidade, esse é que é o mais difícil. Mais difícil de todos. De repente ele nem quer ser liberto, né, cara? Não, a esse diz, não, eu estou prestando o meu serviço ao próximo. Porque isso também estimula outras coisas. Você está pensando que o João de Deus ali em Abadiânia é um cara sem vaidades? Está cheio de vaidades, cheio de soberba. Vem gente do mundo inteiro dizendo, toque em mim. Quem é que resiste isso muito tempo, meu irmão? Quem resiste isso muito tempo, esse fetichismo? Aí o cara vai, o que tem de pai de santo, quer dizer, se o Alfredo estiver me assistindo agora aí, ele foi um dos maiores pais de santo do candomblé no Rio de Janeiro e um dos mais intelectuais que eu já conheci. Ele é que me dizia, não existe sexta-feira no candomblé que depois das rodadas o pai de santo não coma quem ele queira. Porque já tem as santas todas prontas para ele ver qual delas ele vai comer. É tudo santa casada. Aí tem o pai de santo e pau da santa. E tem o pau que dá na santa. Então, meu amigo, aí o surto narcisista começa a crescer. A vaidade, o poder. Que pode acontecer com o pastor também, claro. Pastor a gente nem fala, porque o conto já não é mais do vigário e nem do médium. O grande conto é do pastor, né? O conto do vigário já virou da carochinha. O grande malandro de hoje é o pastor. Então, o do pastor está fora de questão. Já é uma coisa, é um surto tão luciferiano explícito que eu tenho até vergonha de falar da caricatura, de tão óbvia que ela é. Estou falando do João de Deus em Abadiânia. Então, está pensando que não tem vaidade, que não tem megalomania, que não tem narcisismo, que não tem soberba, que não tem uma conversa de eu comigo mesmo, como eu sou gostoso, eu sou o máximo. Tá certo que eu sou um médium feio pra caramba, barrigudo, mas as pessoas dependem de mim. Atravessam de países nórdicos o Atlântico para quererem um olhar meu. Ficam aqui 2 semanas esperando a hora de 15 minutos de uma consulta. Isso mexe com o ego de qualquer um. Mexeria com o ego do arcanjo Miguel, meu mano. Mexeu com o ego de Lúcifer. Não vai mexer com o João de Deus e Abadiânia. Foi por isso que seu pai disse, olha, eu sou um verme, Caio. E disse muitas outras coisas, né? Então, as pessoas se enganam demais, porque a avaliação é toda ela idêntica da teologia da prosperidade. Qual é a da teologia da prosperidade? É pedra transformando-se em pão. Barganha. Se Deus está no meio, então tem que haver saúde perfeita no corpo, dinheiro no bolso, muitas casas, todos os negócios têm que dar certo. Essa é a teologia da prosperidade evangélica. Ela nada mais é do que um modo evangélico de praticar essa macumba, que promete as mesmas coisas como sinal de favor dos deuses. Como sinal do favor dos deuses. E se alguma dessas áreas tiver alguma coisa errada, você está ou errado, ou os deuses estão contra você. Isso no paganismo explícito. No paganismo cristão, você está em pecado e Deus está te pedindo. Mas é tudo igual, é a mesma história. É o mesmo mundinho feito pela mesma maquetezinha de espiritualidade perversa. E o resultado disso tudo é sempre a pessoa mudando da casa e nunca o lugar ficando livre.
E os que não mudam da casa acabam ficando em conluio com as forças do lugar e se tornam cativas por elas, e aí é mais uma geração de gente oprimida no mesmo ambiente. O interessante é, dessa quantidade desses documentários aí que eu vejo, eu disse outro dia aqui que só 2 vezes eu vi gente genuinamente do Evangelho ser chamada para ajudar. E foram os únicos 2 casos em que as libertações aconteceram na hora, instantânea e simplesmente. Documentado, né? Um desses aí, um dos mais graves que tem, de um rapaz que invocou demônios, eu até já mostrei aqui há um ano atrás, explicitamente. E a coisa pegou de uma maneira que torna esse documentário aí um contozinho da carochinha, de tão pesado que foi que aconteceu com o rapaz. E ele recorreu a tudo, e não tinha... O diabo não se divide contra o diabo. Né? Aí ele chamou tudo que é médium, tudo que era bruxo, todos os homens poderosos, todos os conselhos, tudo, e ninguém conseguia resolver. Até que ele, na iminência já de dar cabo da vida, querendo se suicidar, vendo o mal que ele tinha feito, não apenas ele mesmo, mas a família dele toda, aquela invocação que estava destruindo a casa dele com manifestações psicofísicas, com faca voando, soco, pancadaria, cama levantando, gente se quebrando, sendo jogada de escada, janela, uma desgraça. Então, e ele com aquela angústia, sabendo que ele era a origem daquilo ali. E nada desfazia o que ele tinha feito. Que coisa, hein? Até que um dia ele, sem querer, quase sem querer, recebeu uma indicação de que tinha uma garotinha que era cabeleireira num salão e que orava pelas pessoas. Aí ele chegou lá nesse salão de beleza, não tinha ninguém. Só essa menina magrinha, de uns 20 e poucos anos. E a garota olhou para ele e discerniu que tinha algo mal habitando a vida dele. Falou nada. E o cara suando frio, gelado, desesperado. Ela pediu para ele sentar ali, numa daquelas cadeiras de fazer o cabelo. Ele sentou. Ela disse, olha, eu vejo que tem uma coisa muito ruim com você, o que está acontecendo? Aí o cara, na mesma hora, ficou possesso. O que ele nunca tinha ficado antes. Ele só via tudo que é bicho e via a pancadaria psicofísica acontecendo à sua volta. Mas ele mesmo nunca tinha ficado possesso. Não ficou na hora, pá. Aí a garota aqui em pezinha no cantinho dela faz o que eu faria, o que Jesus ensinou a fazer, o que qualquer discípulo sabe como é. Sai dela em nome de Jesus. O demônio sai dele em nome de Jesus. O demônio saiu dele, ela botou o cara em pé, senta aqui, explicou para ele. Agora, para você andar seguro, encha seu coração de Jesus, que é só quem vai te dar segurança espiritual na vida e na morte é Jesus. Ele é o mais valente, ocupe a sua casa com ele. Não deixe a sua casa ficar vazia, casa espiritual. Não basta só dizer, fiquei livre hoje, e continuar achando que é a sua moral, as suas boas obras, a sua boa conduta que vai encher a casa. Não. Isso é só mobília. A casa continua varrida e ornamentada. Foi o que Jesus disse aos fariseus. Vocês só têm mobília, mas não tem ocupante aí dentro da casa de vocês. E uma pessoa nessa condição, Caio, que percebe que os demônios estão tomando conta aqui, mesmo que ele perceba que tenha momentos de possessão, mas tenha o conhecimento, o entendimento de que o Senhor Jesus liberta de todas as coisas. Se ele clamar, ele pode ser liberto sem a necessidade de um outro vir impor as mãos, orar por ele. Olha, para uma pessoa ter conhecimento real de Jesus e ficar possessa, é porque alguma coisa muito, muito, muito dramática aconteceu na vida dessa pessoa, fazendo com que aquilo que um dia ela chamou de fé se revele como de fato nunca tendo sido fé mesmo na vida da pessoa. Ela pode ter tido algum conhecimento intelectual de Jesus, como a grande maioria dos crentes tem, dos pastores tem. Eu já disse que eu já vi muito pastor possesso. Já expulsei demônio de pastor. Pastor, que pregava no púlpito por aí. Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Jesus disse, repetindo pela bilionésima vez na vida, que o cara pode expulsar demônio, profetizar, operar milagres, dizer Senhor, Senhor, e Jesus dizer, eu nunca te conheci. Não é? Está sendo instrumento de outra via. Usando o nome de Jesus, mas sem saber que está caminhando um caminho mau. Então, ou é algo que entrou no indivíduo apenas como um assentimento intelectual, o Jesus da religião, o Jesus do cristianismo, eu sou cristão, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu dou o dízimo,
Eu creio que Jesus é o meu Senhor e Salvador. Eu levantei a mão e aceitei Jesus. Isso não significa nada. Nada, claro. Tem que ser Então, aqui dentro. esse tipo de crente aí que só tem isso, pode ficar possesso a 3x2. E se esse cara que de Jesus só tem a informação, mas não tem a ocupação, ficar possesso porque só tem mobília cristã dentro dele, mas o mais valente não mora nele. Olha que E se ele acordar da sua possessão e a informação que ele tiver sobre Jesus virar fé, pelo tranco, pegou no tranco, pegou ladeira abaixo, pegou na ré até, pum, e ele disser, Senhor Jesus me socorre, não tenha dúvida, meu irmão, que não tem demônio mais que fique, se isso virar fé genuína no coração dele para sempre. Aí não tem demônio que entre nunca mais. Eu sei que eu sou impenetrável por todos os demônios da terra juntos. Amém, glória a Eles Jesus. podem fazer uma ONU de demônios que eles não entram em mim. Em nome Porque quem mora aqui é o mais glória a valente. Deus. Não tem nada a ver comigo. Eu sou um pegadorzinho, safadinho, sem vergonhinha, canalinha. Não tem virtude nenhuma nesse gusano, nesse verme. É fraquezinha pura. Agora tenta invadir. E não é só tentar invadir, meu irmão. Eu me tornei em Jesus uma espada de fogo. É a promessa dele, não para mim, para você, para você, para você, para você, para todo mundo. Você é que é um perigo para o diabo quando você está cheio de Jesus. Está cheio do mais valente, daquele que amarra Satanás. Eu vou temer o quê? A quem temerei? A quem temerei? É a pergunta. Que diabo? É por isso que eu digo. Deus Eu é não por estou nós. de fanfarrice. Quem será contra nós? Em né? nome de Jesus. Amém. Se for demônio, sai. Se for qualquer outra criatura, pode chegar de OVNI, vai sair também, em nome de Jesus. Vai ser um ET. Ah, não tem história, meu amigo. Ou chega dizendo que Jesus Cristo veio em carne, ou chega e faz a boa confissão para mim. Eu também, eu sou uma criatura do Altíssimo, que creio que o Deus eterno se encarnou em Jesus Cristo. Ou eu creio que em Jesus Cristo está a manifestação do Deus eterno para todos os humanos. Ou eu creio que o Cristo de Deus, que pode ter o nome que tiver em qualquer outro lugar dos universos, é o mesmo. É Cristo Jesus que nos foi revelado e designado. Se chegar dizendo, eu creio que o sacrifício eterno foi pago por todas as criaturas, pode ter cabeça de ET, eu digo, então, a paz do Senhor, meu irmão. Agora, amém. Se não tiver, mano, vai sair na carreira. Porque quem me habita é mais poderoso do que o arcanjo Miguel. Eu não tenho medo de Miguel surtado. Se Jesus vive em mim, Miguel sabe que Miguel não pode nada contra mim. Se Gabriel resolver virar demônio, ele sabe que desse dia em diante, acabou. Em relação a mim, ele não tem mais nem recado a trazer. E poder nenhum sobre a minha vida, não por causa de mim, mas por causa do mais valente que me habita. E aqui não tem nenhuma jactância. Tem uma confissão de fé de um cara que sabe que Jesus é a sua segurança em todas as dimensões da terra. Que não tem medo nem da vida, nem da morte. Nem de casa mal assombrada, nem de gente mal assombrada, nem de assombração, nem de demônio, nem de paranormalidade, nem de poderes psíquicos, nem de qualquer outra criatura ou dimensão. Essa é a segurança que Jesus e só Jesus dá. Aí não tem que fazer mandinga, não tem que fazer negociação, não tem que oferecer fruta, nem boneco, nem galinha, nem farofa, nem cachaça, nem porcaria nenhuma, nem o dízimo. Não tem que oferecer nada. Nem dizer, Jesus, eu prometo que eu vou jejuar 15 dias se o Senhor me livrar dessa. Nada. É graça. Está garantido, está pago, está consumado. Foi realizado de uma vez para sempre pelo sangue de Jesus. E quem crê está seguro eternamente. E basta crer, não precisa fazer força não. Ele invade, não tem que concentrar, nem tremer, nem ficar desenvolvendo a mente para ver se nasce a terceira visão. Não tem nada disso, basta crer. Acabou. É simples assim para que o cego veja. É simples assim para que o surdo ouça. É simples assim para que o louco entenda. É simples assim para que o sábio tenha que se quebrantar. É simples assim para que o simples se regozije na compreensão.
É simples assim porque todo mundo tem que se curvar e entrar pela porta estreita. E não há acepção de pessoas. É simples assim porque o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, aonde quer que essa palavra esteja chegando, aqui para os que nos veem ao vivo, para os que nos veem no site da VMVTV, nas dezenas e centenas de blogs que repetem o nosso screen player, os que vão ver à tarde e à noite, os que vão baixar para fazer download aos milhares no curso do mês e que vão mandar para milhões de amigos, aonde quer que alguém esteja vendo e ouvindo. Olhe bem para mim e fique com essa certeza. Não tem nenhuma fanfarrice, nenhuma das palavras que eu disse, assim como não há nenhum tipo de preconceito ou acusação contra nenhum ser humano. O que tem aqui é só a palavra do Evangelho, mostrando a quantidade dos equívocos, como é fácil se equivocar, como a humanidade, as esperanças e as ansiedades da gente, como uma gravidez sublime, pode se misturar com uma coisa maligna que a pessoa não está nem discernindo que habita um ambiente, como a nossa mente é uma câmara de confusões, como até os mais bem intencionados à nossa volta ainda são totalmente manipulados por essas forças espirituais, porque eles não têm discernimento espiritual, no máximo eles têm visões de dimensões de camadas psíquicas, e só isso, sem discernimento intrínseco do que está acontecendo naquela dimensão, de quem é o pai daquelas manifestações. O que eu estou tentando dizer aqui é que é extremamente fácil, movido por boas intenções, às vezes o indivíduo entrar nas piores arapucas desta vida. E o que eu estou também afirmando é que existe muita gente boa, tanto gente boa oprimida por essas coisas, quanto gente boa tentando libertar pessoas dessas coisas, mas conhecendo só metade do caminho. É gente que no máximo tem apenas discernimento psíquico de que esse mundo existe, mas não tem o discernimento espiritual de que por trás da dimensão psíquica tem forças demoníacas operando e usando até o suposto libertador, que não discerne a viagem toda, o caminho todo, fica só com a visão reduzida e acaba se tornando instrumento ignorante, ainda que bem intencionado, dessas forças malévolas que estão em operação. Então, quem quer que tenha nos visto e tenha crido, encha seu peito do Evangelho. Você vira um ser indestrutível, não por causa do seu poder, que é nenhum, mas é por causa do poder daquele que habita em você. É o que o apóstolo João diz, que aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Eu vou repetir isso, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aleluia, graças a Deus. Jesus disse, amém. eis que eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. É o apóstolo João que diz, filhinhos meus, não tenham medo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. No mundo está o príncipe deste mundo, agora o que me habita é poderoso. E ele sabe disso, e sabe que em mim não tem nada dele. E ele não terá nada dele em mim, porque em mim eu quero que só haja o que seja de Jesus, o mais valente. Então quem crer nisto, pode recitar o Salmo 91 sem poesia, com a convicção de fé dos que sabem que tudo que está dito ali é verdade espiritual nesse escudo de poder que está sobre todo aquele que crê. Que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito,
para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, por quê? Porque ele conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, mais do que com longevidade. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Eu lhe saciarei com a eternidade. Este salmo é todo meu, é todo seu, é de quem crê.